Olá, boa noite. Quem está falando aqui é o Anilton. Eu sou da ICDF Brasil e da Multiplique Investimentos. Esse é uma palestra sobre previdência privada que nós estamos atualizando. Recentemente, no dia de hoje, especificamente, dia 6 de dezembro de 2016, nós tivemos aí a apresentação de algumas mudanças da Previdência Pública pelo projeto de lei do presidente da República, o senhor Michel Temer, e que vai afetar o bolso de muita gente. E a nossa ideia aqui é justamente falar um pouco sobre essa outra opção que nós temos, que é a opção da previdência privada, onde você não se preocupa com aquilo que está acontecendo no mercado como um todo e a sua única preocupação passa a ser com a sua própria previdência. Então, para isso, nós temos que falar um pouco mais sobre previdência privada. Vamos lá. A XP Investimentos, hoje são mais de 170 mil clientes. Esse slide está um pouco desatualizado. São mais de 50 bilhões de reais em custódia, mais de 600 escritórios em mais de 200 cidades do Brasil. É a maior corretora de varejo do Brasil. Recentemente adquiriu a Rico, corretora de valores, e também a Clear, corretora de valores. E é o maior shopping center financeiro da América Latina. Tá? Que mais? XP Educação formou muito mais de 500 mil alunos, deve estar perto aí de 700, 800 mil alunos. Alunos por mês e cursos, agora tudo online, então tem maior quantidade de alunos por mês, com toda certeza. A gente tem que pensar em construir um futuro melhor. A fatia dos idosos na população brasileira vai crescendo ano após ano até as próximas décadas. E a ótima notícia, quem não quer viver mais tempo, né? Antigamente se vivia até os 60, 65 anos, depois 70, 75, hoje o brasileiro, se eu não me engano, está na casa de 78 anos de idade, de tempo médio de vida. Mas se nós quisermos que eles tenham boas condições de vida lá na frente, é hora de repensar o nosso sistema de aposentadoria, e a melhor hora quando é? É exatamente agora, né? A expectativa de vida aumentou. Então, em 1900 era 34, em 1990, 68, em 2010, 73, 2020, 76. Eu tenho a impressão que essa pesquisa já mudou para 2020, já deve estar em 79 ou 80 anos. Mas a aposentadoria nossa, nós vamos ter alguns problemas. Quais são? O INSS funciona em regime de repartição simples. Ou seja, todos os trabalhadores de hoje contribuem para os aposentados de hoje e recebam seus benefícios. Então, tudo é colocado numa única cesta e tudo é tirado dessa única cesta. E aí vem o maior problema. Por quê? Em 1940, era 31 pessoas trabalhando para que cada pessoa se aposentasse. Hoje, há apenas 1,4 pessoas trabalhando, ou seja, um contribuinte para cada aposentado. Agora, proteja-se, porque projeta-se, né, para que caia para menos de um contribuinte em 2040. Ou seja, é possível que existam mais pessoas aposentadas do que pessoas trabalhando a partir de 2040, conforme a nossa expectativa de vida for aumentando. Você não tem a sua previdência privada? Olha que coisa interessante. Apenas 1% dos aposentados conseguem se manter após o fim do ciclo de trabalho. O perfil dos aposentados no Brasil hoje é da seguinte forma: a grande maioria, 46%, depende de parentes. 28% dependem de caridade. 25% são obrigados a trabalhar, não porque gostam de trabalhar, mas porque dependem financeiramente desse trabalho. E apenas 1% se mantém de forma a não precisar da ajuda de outras pessoas. Poucos aposentados ganham o teto máximo oferecido pelo INSS. Infelizmente o áudio não deve estar muito bom,
mas vamos tentar colocar o áudio aqui, vamos ver se o áudio entra. Hoje, a repórter Camila Bonfim mostra por que é tão difícil um trabalhador da iniciativa privada se aposentar ganhando o máximo que o INSS paga como benefício. Dona Terezinha contribuiu para o INSS durante 30 anos e reclama da aposentadoria. Eu recebo R$ 2.100 de aposentadoria. Este valor não é compatível com o que eu gasto. É pouco mais da metade do teto do INSS, hoje em R$ 4.159. O valor máximo de aposentadoria foi fixado por uma mudança na Constituição em 2003. Correspondia a 10 salários mínimos da época. De lá para cá, o teto da aposentadoria vem sendo corrigido anualmente apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Por isso, hoje não equivale mais a 10 salários mínimos. O reajuste do salário mínimo é diferente. Além do INPC, tem um ganho real que varia ano a ano. Ganhar o teto atual da aposentadoria é para poucos. Segundo o Ministério da Previdência, dos 17 milhões de aposentados, apenas 220 mil recebem a maior faixa do benefício, entre R$ 3.000 e R$ 4.159. O Ministério não informa quantos aposentados recebem o teto. O benefício da Dona Terezinha, por exemplo, foi reduzido porque ela se aposentou aos 48 anos de idade, cedo demais na avaliação do governo, que desde 99 usa um freio para o que chama de aposentadoria precoce. É o fator previdenciário aplicado no momento do cálculo da aposentadoria e que reduz, em média, 30% do valor do benefício. O fator é uma fórmula que leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. Um exemplo: um homem de 58 anos de idade e 35 de contribuição terá 20% de redução no valor do benefício. Segundo o Ministério da Previdência, o brasileiro tem se aposentado, em média, na faixa dos 50 anos de idade. Quanto mais cedo, maior a perda provocada pelo fator previdenciário, já que o tempo de contribuição ao INSS também é menor. Para tentar receber uma aposentadoria melhor, não tem jeito. É preciso trabalhar por mais tempo e ter um salário que permita a contribuição máxima durante o maior período possível. Para este especialista, é muito difícil o trabalhador alcançar o teto da aposentadoria. Seria uma combinação de uma idade mais elevada, na faixa de ser alguma coisa além dos 60 anos, e com tempo de contribuição também mais elevado, além de 40 anos, para chegar a conseguir obter o teto. O diretor de benefícios do INSS diz que o sistema busca equilibrar a conta entre contribuições e pagamento de benefícios, mas reconhece. O sistema é feito para poder levar em consideração o período contributivo da pessoa e tentar retribuir a ela a melhor possibilidade. Agora, naturalmente, ele vai precisar ter contribuições durante um longo período e retardar a aposentadoria. Se ele antecipar, ele sofre o efeito do fator. Então, vocês viram aí que a possibilidade da previdência privada ter problemas num curto prazo é muito grande, né? Mas o que é previdência privada? Previdência privada é uma solução complementar à previdência pública, essa que vocês viram aí que está em crise e que o governo Michel Temer hoje fez algumas sugestões de mudanças. E com ela você economiza pequenos valores periodicamente e proporciona um futuro mais seguro e confortável para a sua família. Mas por que investir em previdência privada? Por um motivo muito simples. Porque apesar de ser um investimento facultativo, ou seja, não obrigatório, a previdência privada hoje é uma alternativa praticamente obrigatória, já que a pública não supre as necessidades básicas da maioria dos brasileiros. Você já pensou se aposentar com um salário de R$ 880 por mês? O que você faria com esses R$ 880 por mês? Daria para suprir as suas necessidades da forma com que você precisa? Provavelmente não. Tá? Como é que está o crescimento do mercado de previdência privada nos últimos anos? Em 2008, eram 110 bilhões de reais em previdência privada. Em 2011, foram para 225 bilhões. E em agosto de 2013, 304 bilhões. Hoje esse valor está estimado em mais de 400 bilhões de reais depositados em previdência privada. Agora, como é que eu contrato uma previdência privada? É uma forma muito simples, são apenas 4 passos. Primeiro, para se contratar um bom plano de previdência privada, você precisa seguir esses 4 passos importantes.
Primeiro passo, escolha que tipo de plano você precisa, né? E nós vamos definir um a um conforme nós fomos elencando esses 4 passos. Então escolha qual tipo de plano, PGBL ou VGBL. Por quê? O PGBL permite que você deduza até 12% da sua renda anual do seu imposto de renda. Então, digamos que você tenha uma renda anual de R$100 mil, você pode adquirir ou investir em previdência privada até R$12 mil, para que ao invés de você pagar imposto sobre os R$100 mil anuais, você vai pagar sobre os 88 mil. Então ele tem um benefício fiscal. Tá? O imposto em caso de resgate ou pagamento de benefício incide sobre o valor total acumulado. Contribuições e rendimentos, por quê? Você tem o benefício fiscal na entrada, você não paga o imposto na entrada, mas na saída você vai incidir nas tabelas de imposto da época. Tá? Segundo, como é que funcionaria sem PGBL ou com PGBL? Pega aí uma renda bruta anual de R$60 mil, se você contribuir 12% seria o equivalente a R$7.200 que nós vemos aqui, então a base de cálculo sai de 60 mil para 52.800. A alíquota continua muito semelhante, 27,5% por causa do valor que é do teto e 22,5%. Isso considerando as tabelas de imposto de renda de 2013. Né? Essa tabela já foi atualizada. Então, esses valores aqui, tanto 60 quanto os 52.800, estariam na alíquota de 22,5%. Imposto de renda a pagar sem deduções seria 16.500, usando essa tabela, contra 14.520. Parcela a deduzir 9.486,91, parcela a deduzir 9.486, da mesma maneira. Então o IR total a pagar 7.013,09 contra 5.033, ou seja, uma economia de imposto a pagar ou de ser restituído de R$ 1.980. Então, para se ter direito ao incentivo é obrigatório 2 coisas. Primeiro, você precisa ter vínculo com o regime geral da Previdência Social, ou seja, você precisa ser um contribuinte. E o segundo, você precisa ter uma declaração de imposto de renda no formulário completo. Se a sua declaração de renda é no formulário simplificado, o imposto de renda já não vale tanto a pena. A Previdência Privada, no modelo PGBL, você já não tem esta vantagem. E o VGBL? O VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre, é um plano de seguro onde a pessoa com cobertura de sobrevivência que não oferece incentivo fiscal e as contribuições não são deduzidas do imposto de renda. Já no saque, você vai ter a contribuição do imposto de renda exclusivamente sobre os ganhos oferidos. Então, se você investiu R$100 mil no VGBL e quando você sacou tinha R$200 mil, essa diferença de R$100 mil é que vai ser tributada. Não vai ser tributado o total. Enquanto no outro modelo, se você colocou R$100 mil, passado alguns anos você tinha R$200 mil, quando você sacar o dinheiro vai ser tributado sobre todo o valor, porque você teve o benefício fiscal na entrada. Nós costumamos brincar que a diferença entre o PGBL e o VGBL em termos fiscais é P de pode deduzir e V de vai pensando porque não dá para fazer nada, tá bom? Resumo comparativo, PGBL, dedutível do imposto de renda, PGBL sim, VGBL não. Cálculo do imposto de renda, incide sobre o total resgatado ou sobre a renda, VGBL incide apenas sobre o ganho de capital. Possibilidade de opção pela tabela regressiva de tributação, sim, é a tabela que começa com 35% nos primeiros 2 anos e termina com 10% após 10 anos. E nenhum dos dois incide uma coisa muito comum nos fundos de investimento, que é o come cotas. A escolha entre um plano de previdência VGBL e PGBL vai depender da maneira com que você faz a sua declaração de imposto de renda. Então, primeiro passo, escolha o tipo de plano. Segundo passo, defina o tipo de tributação do seu plano, progressiva ou regressiva. Como é que funciona? As alíquotas incidentes sobre a renda de aposentadoria de benefícios de risco são as mesmas no caso dessa tabela de 2014, onde a base de cálculo é, se você recebeu o benefício até R$ 1.700, você é isento,
Isso é a soma de todos os benefícios que você tem, sejam de aluguéis, sejam de previdência privada, seja de previdência pública. Todos os seus rendimentos, se chegarem a R$ 1.787,77, você é isento considerando essa tabela. Acima de R$ 4.463,81, a alíquota passa a ser de 27,5% e o imposto a deduzir, a parcela do imposto a deduzir é de R$ 826,15. O resgate 15% na fonte, mais o ajuste na declaração do imposto de renda. Toda vez que você faz o resgate, você é tributado em 15% na fonte automaticamente, independente de ser PGBL ou VGBL. Se for um PGBL, é tributado sobre o total. Se for um VGBL, é tributado só sobre o rendimento. E aí, na sua declaração no ano seguinte, que você vai fazer até 30 de abril, aí provavelmente você vai fazer o ajuste para ver se você tem imposto a pagar ou imposto a receber ou reembolso daquilo que você pagou do imposto de renda. Tá? Regime regressivo é um regime mais simples, é para aquelas pessoas que têm a tendência a deixar o dinheiro por mais tempo e que a renda ultrapasse os R$4.000, os R$3.000 pelo menos, porque daí compensa a tabela de tributação. E aí não entra na sua declaração de imposto de renda, porque já é tributado diretamente na fonte. É uma tributação definitiva. Você não faz o ajuste no ano seguinte. Tá? Até 2 anos 35% e a cada 2 anos vai caindo 5% até o total de 10 anos, que aí com mais de 10 anos vai para 10%. Então você pode escolher a tributação de progressivo para regressivo, ou seja, de tabela compensável para definitiva, mas não pode dar compensação definitiva voltar para a progressiva. Então, da regressiva você não consegue fazer a mudança. É claro que quando você muda da progressiva para a regressiva, começa a contar o tempo a partir da mudança e não a partir da primeira contribuição. Outra vantagem que você tem, tá? Transferência entre fundos sem cobrança de imposto de renda, ou seja, você pode sair de um fundo DI para um fundo de crédito privado, para um fundo multimercado, para um fundo de inflação, para um fundo de ações, para um fundo de risco, e não há cobrança alguma de imposto de renda. Não tem come-cotas. Todo final do mês de novembro e todo final do mês de maio, todos os fundos de investimento sofrem a tributação do período em que eles estão investidos. Então não existe essa cobrança, não existe come-cotas. Você tem incentivo fiscal no caso do PGBL, você tem renúncia fiscal na tabela regressiva, você pode fazer um planejamento sucessório. Nos aspectos fiscais, é uma riqueza acumulada e disponível para resgate no momento em que você achar conveniente. Vamos comparar um PGBL com um fundo de investimento? Tem que se lembrar que o PGBL, o fundo de investimento, não tem come-cotas. O PGBL tem incentivo fiscal e tem o incentivo da tributação. Então, um fundo de investimento seria a linha azul, um aporte inicial de 100 mil, com um retorno anual de 8%, que é relativamente baixo, perto dos retornos que nós temos visto aqui em 2016, de 15%, 14% e até 17% ao ano. Então vamos pensar que é um fundo conservador e que esteja rendendo apenas 13% ao ano. Então, depois de 30 anos, você vê que a partir do 20º ano ele começa a fazer uma diferença gigante na sua rentabilidade. O fundo de investimento vai alcançar R$ 715 mil em 30 anos, o PGBL na tabela regressiva vai alcançar 1.215.000 e o PGBL na tabela progressiva, ou seja, naquela que você compensa e faz o ajuste na declaração de imposto de renda, 978.000. Então, dependendo do valor e do tempo que você tem, a tabela regressiva é mais vantajosa para você. A diferença é de apenas R$500 mil, 499.298. Isso considerando um retorno anual de 8%. Aspectos fiscais, mais uma vez, porcentagem de ganho ou perda na tabela regressiva sobre o fundo de investimento. Nos primeiros 6 anos,
você tem perda na tabela regressiva. A partir do 7º ano, você começa a ter o benefício fiscal de 10% só de tributação sobre o valor que rendeu na tabela regressiva do imposto de renda. Então, se você vai deixar o dinheiro num fundo por muito tempo, e é um fundo DI, por exemplo, um fundo mais conservador, ao longo dos anos você vai ter a vantagem, com certeza uma vantagem tributária nesse sentido. Primeiro passo, então, escolher PGBL ou VGBL. Segundo passo, definir o tipo de tabela. Terceiro passo, escolher o tipo de fundo adequado ao seu perfil, certo? Por quê? Como que eu escolho os melhores fundos de investimento? Porque eu tenho os fundos referenciados DI com títulos pós-fixados, que eu tenho pouco risco e pouca volatilidade. E tenho os fundos com alavancagem, em que eu aumento o risco e aumento o desvio padrão. E eu tenho um retorno muito maior, um retorno esperado muito maior. Então, desde títulos pré-fixados ou pós-fixados referenciados até fundos alavancados. Então, eu tenho que escolher o fundo conforme o meu perfil, e lembrando que eu tenho que pensar nos fundos de investimento de previdência como fundos de investimento de longo prazo. Eu não tenho que ficar olhando ele diariamente, nem semana a semana, nem mês a mês. Eu tenho que ver ele de forma mais anualizada. Tá? E quarto e último passo, então, é você comparar as taxas e rentabilidades dos diferentes planos. Tá? Como é que você compara essas taxas? Olha a diferença que pode impactar na sua reserva no longo prazo. Considerando um plano com contribuição de R$ 500 mensais durante 30 anos, o plano A tem 2% de taxa de carregamento na entrada. Você, se for na sua agência bancária, provavelmente vai encontrar algum fundo que tenha uma taxa de carregamento semelhante, talvez 1%, talvez até 5%, nós já vimos, uma taxa de administração anual de 3% e uma rentabilidade anual de 6%. E no plano B, que é um plano que nós trabalhamos aqui na ICDF Brasil, com 0% de taxa de carregamento na entrada, taxa média de administração de 1% e uma rentabilidade anual de 7%. Na diferença dos R$ 500 por mês durante 35 anos, você vai ter no plano do banco R$ 355 mil, no plano que nós oferecemos aqui R$ 682 mil. Ou seja, quase o dobro de rentabilidade só por duas mudanças. Três mudanças, basicamente. A taxa de carregamento, taxa de administração e a rentabilidade anual. Claro que isso são exemplos hipotéticos, né? Então, na hora de contratar um plano de previdência, o que eu tenho que observar? Primeiro, rentabilidade. Né? Essa rentabilidade você compara através da lâmina do seu fundo. Segundo, taxa de administração. E terceiro, taxa de carregamento. A taxa de carregamento nada mais é que uma taxa cobrada em todo o aporte feito no plano. Cada vez que você faz um aporte de R$100, se a sua taxa de carregamento é de 5%, na verdade você está aplicando só 95% e 5% já está ficando como pedágio para a instituição. Tá? E a maioria dos planos de previdência do mercado cobra essa taxa, especialmente aqueles ligados a banco e a instituições financeiras. Nas seguradoras você não vai encontrar esse tipo de situação de taxa de carregamento na entrada. Então, a cada R$100, em vez de você ter 95 aplicado, você tem R$100 aplicado. Mas, Anilton, isso aí não vai fazer muita diferença. Será? Preste bem atenção. As taxas de administração e de carregamento podem comprometer parte dos seus ganhos. Você sabia que existem vários planos com as mesmas características, os mesmos riscos e não cobram essa taxa? Vamos fazer uma simulação nesse sentido? Então, nos planos que nós trabalhamos aqui, tanto com a XP, Corretora de Seguros, quanto a ICDF Brasil, nós não temos produtos de taxa de carregamento na saída, na entrada, apenas na saída, se você não aportar o valor mínimo num prazo mínimo já pré-determinado em contrato. Então, o que é a taxa de carregamento? Tá? É a taxa que poderá incidir na entrada sobre a aplicação inicial e sobre as contribuições.
ou na saída com a variação de percentual conforme o prazo de permanência ou o valor de reserva. É prática na maioria dos planos de previdência a cobrança de taxa de carregamento na entrada. Por que na saída é mais vantajoso? Porque geralmente a taxa é decrescente, ela começa com até 10% e pode ir a zero. Ela pode ser zerada quando o plano chega a um determinado saldo, 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, depende da instituição, ou tempo de contribuição, que pode ser 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Caso seja cobrada, essa taxa incide apenas sobre as contribuições do plano e não sobre o valor total acumulado. Eu contribuí 100 mil e tenho lá 200 mil acumulado só sobre os 100 mil que eu depositei, não sobre a rentabilidade que eu vou pagar a taxa de carregamento. E os saldos vindos de portabilidade são isentos dessa taxa, porque, afinal de contas, provavelmente você já pagou uma taxa de carregamento nessa contribuição, ou mesmo que não tenha pago, você pode fazer a portabilidade e se ver livre dessa taxa de carregamento. Tá? Taxa de carregamento na saída, esse é um exemplo. Período de permanência, então, como eu falei, até 12 meses 3%, de 1 a 2 anos 2%, até 3 anos 1% e mais de 3 anos 0%. Como é um investimento de longo prazo, a taxa de saída é mais vantajosa porque tende a zero. Você não deixa o seu dinheiro aplicado num fundo de previdência para apenas 6 meses. Você normalmente vai colocar ali por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Você vai pensar na sua aposentadoria. Os parceiros da XP são a MAF, Sul América e Catu, e da ICDF Brasil ainda tem a Porto Seguro. Gestores dos fundos distribuídos pela XP tem a própria XP Gestão de Recursos, Mafre, Nest, JP, Cadim, Ibiúna, Icatu, Sul América, Porto Seguro, Orbe, Melo, Paribas. No mercado de previdência, para vocês terem uma ideia como esse mercado funciona hoje, você tem aqui de todas as empresas, totalizando aqui 351 milhões de reais. Eu tenho a impressão que isso aqui é no ano. São 104 milhões de reais arrecadados no ano, nas 20 maiores companhias. Então, a primeira é Bradesco, recorde absoluto, com 104 milhões. Depois, Itaú, Unibanco, 85 milhões. Banco do Brasil, 81 milhões. O Banco do Brasil deu uma crescida forte com a Brasil Prev. A Caixa Econômica, 21. Santander, HSBC, agora fazendo parte do grupo Bradesco, deve ter subido. A Icatu, com 7 milhões, é a líder no mercado das independentes. Sul América, 4 milhões. Porto Seguro, 2 milhões e 200. Isso aqui já deve estar perto de 3 milhões. Mafre, 2 milhões e 100. Deve estar aqui perto também de 3 milhões. Metropolitan, Unimed, Grupo Silvio Santos, Alfa, Mafre, Nossa Caixa, Capemisa, Mongeral e por aí vai. Essas são as instituições que fazem parte desse mercado e esse é o ranking de contribuições anuais de cada uma dessas instituições. Tá? É claro que isso são números de 2013, tá? É um pouco desatualizada essa tabela. Essa tabela já é muito superior ao mercado hoje, já deve estar gerando em torno de 700 milhões a 1 bilhão ano de contribuições. Tá? As carências na previdência privada, resgate inicial 2 meses a 1 ano, depende da seguradora e do produto. Resgates carência entre resgates de 60 dias. Após a portabilidade também 60 dias, entre portabilidades também 60 dias e na mesma instituição 30 dias. Em caso de morte ou invalidez permanente durante o período de carência, a reserva é liberada ao beneficiário ou participante imediatamente após a liberação da documentação. Tá? No recebimento da reserva ou resgate, você consegue resgatar 100% do saldo menos os impostos que incidirão. Se você realizar resgates parciais,
tem que respeitar as carências legais PGBL ou VGBL. Você pode realizar resgates periódicos e pode converter o valor total ou parcial do saldo em forma de renda mensal. E são várias formas: renda mensal vitalícia, renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário, ou seja, a um herdeiro, renda mensal temporária, que você define, ou renda vitalícia com prazo mínimo garantido. Eu quero receber todos os meses com um mínimo de 20 anos. Se me acontecer alguma coisa no primeiro ano, os outros 19 anos o meu beneficiário é que vai receber. Tá? A conta de renda vitalícia é vantajosa porque ela leva em consideração o saldo do final do plano e a idade de aposentadoria. Em caso de morte no período do recebimento, o saldo restante do plano é destinado à seguradora ou ao banco. Tá? O que acontece? Quando você transforma uma previdência privada em benefício, o dinheiro deixa de ser seu e passa a ser da instituição, e aí você passa, e a instituição então se compromete a lhe dar parte daquele dinheiro, daquele saldo, todos os meses. Se você imaginar o valor de reserva de R$500 mil, com uma taxa atuarial de juros que é a T2000 mais 3, você vai ter uma renda mensal vitalícia, se o seu saldo for de R$500 mil, aos 55 anos de R$2.200, aos 60 anos de R$2.500, aos 65 de R$2.900, enquanto você permanecer vivo. Agora, se a gente pensar numa tábua atuarial brasileira já adaptada, BR-EMS mais 0%, seria a mesma taxa. Essa aqui já é antiga também, é uma taxa mais antiga, você receberia 1.401 e aos 65 anos 1.950. Por que você pode fazer um planejamento familiar e sucessório com a previdência privada? Primeiro, porque dispensa burocracia, porque ele não passa pelo inventário, dispensa despesas com advogados, dispensa brigas familiares, porque vai ser pago exatamente a pessoa que você determinou, dispensa anos de espera para se resolver o problema. Investir em previdência facilita o planejamento de sucessão financeira. É possível escolher os beneficiários e a proporção de cada um. Você pode fazer a indicação no percentual de reserva que cabe a cada um no momento da sucessão familiar. Os beneficiários recebem os valores acumulados sem participar do inventário. Você tem isenção de impostos, o ITCMD, em São Paulo é de 4%, mas em alguns estados já chega a 8%. Você elimina os custos advocatícios de 8% da causa e as despesas de 1% da causa, que são as despesas judiciais, com certidões, cartórios, despachante e outras coisas. E o tempo, porque a reserva não tem obrigatoriedade de entrar em demorado processo de inventário e é paga diretamente aos beneficiários indicados. Alguns estados estão começando a tentar buscar ITCMD no saldo de previdência. Tá? Isso, dentro das normas normais, é irregular, tá? Mas algumas instituições estão fazendo e, infelizmente, nem todas. Algumas instituições não, alguns estados estão tentando mudar a lei e aumentar o ITCMD para em torno de 15% ou 20% e tributar, inclusive, a Previdência. O estado do Rio de Janeiro já faz isso já faz alguns meses. Qual é a segurança que eu tenho num plano de previdência? Primeiro, ele é investido num plano de previdência em um fundo exclusivo com CNPJ próprio e ele não faz parte dos recursos da empresa e esse fundo é fiscalizado pelo Banco Central. Segundo, nos planos de entidades abertas, mesmo o investimento mais agressivo, que é chamado de composto, tem menor risco por estar limitado a investir no máximo 49% em renda variável. Ele não tem obrigatoriedade de investir 49% em renda variável. Ele pode investir até 49%. E também é fiscalizado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Elas são obrigadas a constituir reservas técnicas e são seguradoras separadas das seguradoras, fazem parte do grupo, mas são separadas das seguradoras do grupo. Desculpa. Elas são separadas da seguradora do grupo. A seguradora de automóvel, por exemplo, da Mafre, não faz parte do grupo da Mafre Vida e Previdência.
Desculpe. Portabilidade. A portabilidade é uma transferência de previdência sem cobrança de imposto. Ela não é burocrática, basta você preencher um formulário e enviar para a seguradora onde você quer que o recurso seja aplicado ou investido, e é igual à portabilidade do celular. E você não precisa ligar para a Anatel depois para reclamar que o seu celular não está funcionando. E não precisa ao banco para pedir a sua portabilidade. Você faz tudo ou pela XP Corretora de Seguros, através da ICDF Brasil, basta você entrar em contato conosco. O ranking das portabilidades, você vê aí no mercado, a Icatu Seguros é a que mais recebeu portabilidades em 2013, tá? 396 mil. Esses números estão faltando zeros aqui, na verdade são 369 milhões de reais. A Caixa Econômica, 318 milhões de reais. O Safra recebeu 228 milhões de reais. A Mafra aqui, 28 milhões. A Porto Seguro, 17 milhões. Unimed, 29 milhões. Aqui é o saldo entre as portabilidades, tá? Então, entre o que a Icatu recebeu e repassou, 396 milhões de reais. Perdão, 396 mil reais no mês de agosto. A Caixa Econômica, 318 mil reais positivo no mês de agosto. E aí, daqui para baixo, elas são negativas, ou seja, saíram das seguradoras, de outras seguradoras, e vieram para essas instituições. Mais dinheiro saiu do que entrou, tá? Então, você teve o total do mercado, 64 mil reais que mudou de mãos, mais total das 20 maiores, 491 mil reais, foi o aumento, o incremento através da portabilidade líquida, tá? A Porto Seguro aqui perdeu 17 mil reais, entre portabilidades que recebeu e portabilidades que entregou. Quem mais perdeu foi a HSBC, 216 mil, isso só no ranking das 20 maiores. Quando que eu devo iniciar meu plano de previdência? Você já deve saber essa resposta. O melhor dia foi ontem. Quanto mais cedo eu começar a minha previdência, menor o valor de contribuição mensal e maior o seu benefício. Não existe idade mínima para a contratação. Você pode fazer uma previdência infantil desde que você tenha seu CPF. Tá? Você precisa, para simular o plano, nós vamos simular um plano, uma idade atual de 25 anos, data de nascimento 4/4/98, e quer sair aos 65 anos, o prazo então para saída 469 meses. Se eu contribuir R$200 por mês, eu vou ter uma renda bruta estimada, se eu conseguir 9% ao ano, R$4.500. Se eu tiver 10% ao ano, R$6.000, 11% ao ano, R$7.000. Ou uma reserva que eu posso sacar de 777 mil a 9% ao ano, ou 1.300.000 com 11% ao ano de rentabilidade. A previdência infantil é um pouco menos divulgada, um pouco menos conhecida, mas é muito comum em países mais desenvolvidos. Você faz uma contribuição com aportes pequenos, de R$100, R$150, e pensa em acumular esse dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Então, o prazo de diferimento, ou para você ter o retorno, é de 0 a 21 anos, e a rentabilidade média estimada em 10%. Então, se você contribuir R$150 durante 21 anos, você vai ter um valor acumulado bruto de R$107.000, que você pode fazer o que você quiser. Agora, uma renda temporária bruta de R$1.936,75 por um período de 5 anos, que é o suficiente para você ajudar a pagar a faculdade do seu filho sem ter preocupação. Ou seja, você gasta R$150 por mês e praticamente quase R$2.000 por mês vai pagar a faculdade do seu filho, e você não vai ter esse problema, essa dificuldade. Tá? Por que escolher a XP Investimentos, ou por que escolher a ICDF Brasil? Porque você pode escolher o plano com as melhores taxas, portabilidade sem cobrança de imposto, menores taxas de administração, melhor rentabilidade, assessoria e esclarecimentos. Como somos um shopping center financeiro, oferecemos diversas bandeiras, e com isso
você pode solicitar uma consultoria gratuitamente, tá? Nós precisamos então da sua data de nascimento, valor da contribuição mensal, caso você não possua o plano e quer iniciar um plano, agora o comparativo, uma cópia do seu extrato atual, e você pode entrar em contato conosco. Garanta seu futuro financeiro com Previdência Privada. Previdência Privada. O que é isso mesmo? É aquela coisa que a gente guarda dinheiro por um tempo para garantir o nosso futuro. É como se fosse um sonho, só que na prática a gente decide o que quer para depois de um tempo a gente realmente conseguir. Escolhemos o caminho que queremos trilhar e caminhamos com calma e segurança em direção ao futuro. Mas esse caminho é bem importante. Não seria legal se você escolhesse o caminho errado e depois te dissesse para escolher entre dois, quando na realidade existem centenas de alternativas que são drasticamente diferentes e que mudam totalmente o tamanho do seu sonho. Estamos falando de um caminho que você vai ficar anos percorrendo. Não faz sentido você tomar essa decisão em uma conversa de 15 minutos com algum engravatado. O que você tem que fazer é olhar cada uma dessas centenas de alternativas na cara e não levar essa escolha de forma leviana. É comparar uma com a outra e saber que você realmente escolheu o melhor caminho. Previdência Privada. Conhecimento para escolher, liberdade para investir. Previdência Privada. O que é isso mesmo? É aquela coisa que a gente guarda dinheiro. Bom, aqui é a nossa agenda de eventos. Não tem nenhum evento programado, né? Vamos fazer outra vez esse material de previdência privada, uma vez que alguns dos números estão desatualizados. Vamos tentar atualizar esses números, tá? Nós somos a ICDF Brasil, Coaching Desenvolvimento em Finanças. Meu nome é Anilton Marques, aqui está o meu telefone, o meu e-mail e qual o nosso WhatsApp. Caso você tenha dúvidas, você pode entrar em contato conosco sem nenhuma dificuldade. Manda um e-mail para a gente, ou liga, ou manda um WhatsApp aqui para o escritório. Nós vamos ter o maior prazer em assessorá-lo e ajudá-lo da melhor maneira possível para que você possa escolher um bom fundo de previdência. Tá? Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e espero sinceramente que tenha podido tirar a maioria das dúvidas de vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até ao nosso próximo evento.